Olá, boa noite. O fator previdenciário é uma fórmula adotada pelo governo para calcular as aposentadorias. É levado em conta o tempo de contribuição do trabalhador, sua idade e a expectativa de vida dos brasileiros. A lógica é a seguinte: quanto menor é a idade na data da aposentadoria, menor o fator previdenciário e, portanto, mais baixo o benefício recebido. Um projeto de lei que tramita no Congresso propõe acabar com o fator previdenciário e usar a soma do tempo de contribuição e a idade do segurado como base para o cálculo. No Jornal da Cultura desta segunda-feira, vamos discutir os caminhos da Previdência Social no país e o impacto no rendimento do brasileiro que já parou de trabalhar. Veja também outros assuntos importantes de hoje. Vídeo mostra confronto entre a Guarda Civil Metropolitana e skatistas na Praça Roosevelt, na região central de São Paulo. Faltam parques na cidade de São Paulo, que também sofre com a má distribuição das áreas verdes. Presidente Dilma Rousseff convoca a reunião para debater ameaças de racionamento de energia no país. Na Índia, acusados de cometer o estupro coletivo e matar uma jovem de 23 anos, foram apresentados ao tribunal. Papa pede o fim da guerra na Síria. O craque Lionel Messi é eleito o melhor jogador de futebol do mundo pelo 4º ano consecutivo. E a nossa bancada tem hoje o historiador e professor da Universidade Federal de São Carlos, Marco Antônio Villa, e o advogado e ex-deputado federal por São Paulo, Ayrton Soares. Violência urbana em São Paulo não dá trégua. Imagens registradas por uma câmera de celular mostram a atitude da Guarda Municipal contra os adolescentes que frequentam a Praça Roosevelt, no centro da capital. As cenas gravadas pelos jovens que praticam skate na praça mostram um momento da confusão. Um guarda que não estava de serviço dá uma gravata no adolescente. Os guardas ainda atiram spray de pimenta contra os jovens, entre eles uma criança também é atingida. No meio da confusão, o guarda que não estava fardado agride moralmente o jovem que estava gravando a cena. William, 20 anos, que aparece no vídeo sendo enforcado pelo guarda paisana, conta que o tumulto começou depois que os agentes pediram de forma truculenta para os jovens pararem de andar de skate sobre os bancos. Policiais que trabalham assim, tipo, nota 10, não tenho nem o que falar, mas uns que trabalham da forma que trabalha o que me agrediu, daquela forma, tipo, vergonhoso, lamentável. Após passar por uma reforma que custou mais de 55 milhões de reais, a Praça Roosevelt se tornou um polo de cultura e diversão na cidade. A presença dos skatistas chega a atrapalhar? Não, eu nunca vi nenhum acidente com skatista. Não. Acho que eles respeitam bem o espaço de cada um. Eu sempre vi eles, cada um na sua, nunca vi mexer com ninguém. Pelo menos comigo, não. Mas como não há placas de sinalização e nem regras para o uso do espaço, a convivência nem sempre é harmônica. Moradores dos prédios vizinhos à praça reclamam do barulho dos skatistas. Muito tenso. Dos dois lados, a intransigência, skatista que não aceita dividir a praça e morador que não aceita que skatista frequente. Já está chegando ao ponto de morador jogar coisa dos prédios em quem frequenta. Não só skatista, mas o pessoal que fica aqui de madrugada, fazendo barulho, bêbado. Segundo a associação que reúne moradores e comerciantes da região, foi entregue para a prefeitura uma proposta que delimitava o espaço dos skatistas na Praça Roosevelt. Mas o projeto nunca saiu do papel, assim como outras melhorias. A inauguração da praça foi, de uma certa forma, sem o acabamento dela. Então nós temos nenhuma sinalização, quer dizer, você não sabe quais são os equipamentos que existem na praça. O cachorródromo, o playground não estão sinalizados, o banheiro público que já havia aqui, que foi interditado, não tem sinalização nenhuma. Em nota, a Secretaria de Segurança Urbana informou que o guarda paisana e a agente feminina que aparece jogando spray de pimenta foram afastados do cargo. Eles serão ouvidos pela Corregedoria da Guarda Civil Metropolitana e podem ser exonerados. A boa convivência em espaços públicos muitas vezes esbarra na falta de bom senso de seus usuários e na falta de regras claras de uso. Para falar mais sobre o assunto, a repórter Juliana Barleta está ao vivo com o arquiteto e urbanista Ricardo Correia. Boa noite, Juliana.
Bom, a gente chama a Juliana Barletta daqui a pouco para fazer essa entrevista e discutir essa questão polêmica do uso do espaço público. Enquanto isso, eu queria que vocês me dissessem qual a opinião de vocês sobre esse conflito, né, que está acontecendo num espaço como a Praça Roosevelt, por exemplo, e a ação da Guarda Civil Metropolitana frente a esse skatista. Eu acho que tem uma coisa básica aí, entregar uma praça inacabada. Outra coisa absurda, todo mundo sabe que o skate hoje é uma prática na cidade de São Paulo. Quem vai à Avenida Paulista, quem vai no Ibirapuera, sabe que a juventude gosta do skate, porque lá não tem uma pista de skate. Se se investiu tanto naquela praça, se tem uma pista com um lugar definido, determinado, não aconteceria isso. Os skatistas estariam toda a praça, passando por todos os lugares. A função da Guarda Civil Metropolitana é proteger o patrimônio público, essa é fundamental. Agora, proteger o patrimônio público não quer dizer jogar gás de pimenta nas pessoas, não é? Proteger o patrimônio público, se são poucos, se são vários skatistas, chama mais gente, faz ali um reforço. Impede que eles continuem, se estivessem, como dizem que estiveram, andando de skate em cima dos bancos, prejudicando os demais usuários do parque, mas nunca... Há um excesso, na sua opinião, Vila, da Guarda? Com certeza, nessa ação há. Agora, veja como é uma situação complicada. Entregar uma obra inacabada, custou muito caro. A antiga praça, vai lembrar, muitas das pessoas não conhecem, especialmente as que não moram em São Paulo, era uma praça pavorosa que havia ali, e embaixo passa uma ligação importante, uma da leste-oeste e tal. Foi fazer a reforma, isso era uma demanda antiga da região, né, que hoje virou inclusive um polo cultural. Custou muito caro. Agora, uma pista de skate ocupa um espaço muito pequeno, provavelmente do tamanho desse estúdio aqui. Poderia ser feito ali sem nenhum problema, tal, já que é uma demanda, como foi bem destacado, hoje em várias praças, no Parque da Juventude, por exemplo, tem praça de skate e tal. Agora, a questão da sociedade participar. Quando o presidente da associação ali dos comerciantes, moradores, colocou essa questão, tem que ter uma reunião. Nada melhor que o diálogo. Os moradores, os comerciantes, os skatistas e a administração pública. E chegar a um acordo do uso daquilo. Agora, entregar um bem público que não está sinalizado, que ninguém sabe onde deve usá-lo, também não dá. Sem nenhum regulamento? Sem um regulamento, tem de discutir. Através da conversa, do diálogo, entre as partes envolvidas, se chega a uma solução. O que não pode ter medidas de truculência de parte a parte. Ou o skatista prejudicar os moradores, pelo que eu disse o rapaz, entrevistado, tal, a questão de barulho, e a Guarda Municipal não pode, a Guarda Municipal para proteger os bens municipais, não para agredir os municípios, né? Sem contar que me parece que ele não estava em serviço, porque ele não estava uniformizado. Pior ainda. Pelo menos estava paisano ali. Pior ainda. Isso é inexplicável. Agora tem uma perguntinha aqui da Manuela, só para uma provocaçãozinha dela. 55 milhões de reais na praça e não tem nem sinalização? Não, 55 milhões de reais, se você colocar isso em euros e ver que o estádio Parque dos Príncipes das Olimpíadas custou 300, custou um sexto a Praça Roosevelt, é inacreditável, é só no Brasil. Tem uma explicação, precisava inaugurar antes das eleições. Então, deu no que deu. Certo. Posso chamar a Juliana? Ela está lá? Está ao vivo? Tá, então vamos para frente. Nos próximos dias, os dependentes químicos que frequentam a Cracolândia, em São Paulo, estarão sujeitos à internação compulsória. O processo será acompanhado por médicos, Ministério Público e Poder Judiciário. As equipes de abordagem da Secretaria de Saúde vão identificar os usuários em situação mais grave, que serão levados para uma avaliação em centros de referência. Se ela tiver uma demanda, uma necessidade de internação compulsória, considerando o risco de vida, situação clínica avaliada pela equipe clínica, a equipe do Ministério Público e do Poder Judiciário, que estará presente no CRATOD, comporá a avaliação e a determinação dos caminhos que essa pessoa vai seguir dentro da saúde. A ideia é que a presença dos órgãos de justiça acelere a internação e garanta a transparência do processo. No Brasil, existem 3 tipos de internação para dependentes químicos. A voluntária acontece com o consentimento do usuário e necessita de autorização médica. A involuntária não precisa de autorização do usuário. É pedida por terceiros, como a família, por exemplo, precisa de um laudo médico e deve ser comunicada ao Ministério Público em até 72 horas. E a compulsória, que também não precisa de consentimento do usuário e é determinada pela Justiça após laudo médico. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, hoje existem 700 leitos para o tratamento de pessoas com transtornos mentais decorrentes do uso de álcool e drogas. O ex-secretário nacional de Justiça
condena a internação dos dependentes químicos. Quando você tira a pessoa e interna, você desintoxica a pessoa, mas você não resolveu o problema central e a pessoa vai voltar para o mesmo lugar que ela está. Então o que a gente precisa é de uma solução que trabalhe a pessoa no meio que ela vive e consiga fazer a pessoa procurar alternativas. Isso é possível, há cidades no mundo e no Brasil que fazem, e a gente espera que São Paulo saia dessa lógica de trancafiar as pessoas, de querer limpar aquele lugar e passe a ter políticas públicas de desenvolver aquelas pessoas e de dar esperança para aquelas pessoas. Me parece que nesse caso não é uma questão de limpar, Não, e sim não. de tentar internar pessoas que estão num estado bem crítico. Como é que vocês enxergam essa questão da internação compulsória? Pedro Abramovay, que é um jovem muito competente, teve uma atuação no Ministério da Justiça muito boa, ele está cometendo um equívoco. O que houve antes foi aquilo que ele disse. A polícia chegou, vamos botar para correr esse pessoal. Que foi naquela operação há um ano, Naquela operação certo? desastrada, que simplesmente espalhou o pessoal do crack por toda a cidade. Todos os bairros passaram a ter problemas de crack, essa coisa toda. Isso foi uma coisa condenada por todo mundo. Agora não, felizmente, nós avançamos, evoluímos. O governo do Estado está determinando que haja um acompanhamento na ação que vá tentar evitar essas concentrações e resolver o problema. Sem lembrar, sem esquecer, que o problema maior não está tocado, porque esses que utilizam crack são abastecidos naqueles locais. O tráfico. São abastecidos. E o tráfico? Quantos traficantes? O que se faz com relação a isso? Qual é a política que Eu acho que são duas questões. Uma questão é de tentar tratar quem está lá e que sofre da dependência e evitar que outras pessoas... Olha, o Drauzio Varela, com a experiência que teve aí na penitenciária, disse que ouviu muitos presos que louvavam o fato de estar preso, porque lá dentro foram proibidos de utilizar o crack. Foram coercitivamente proibidos, estavam presos. Então, eu acho que, na medida que um Ministério Público, um juiz, resolve que esse cidadão tem que ser interditado, ele não está mais no uso de suas faculdades. Né? É importante que seja com critério. Existe critério legal para isso. Ele não está no domínio da sua razão. Ele não exerce mais as suas funções. Psicicamente, ele está totalmente abandonado. Então, ele tem que ser internado. Eu acho que a senhora da Secretaria de Saúde colocou muito bem a entrevistada, porque é uma questão realmente muito complexa e tem que ter todos os cuidados. Inclusive, a participação do Ministério Público, como foi destacado por ela, é essencial justamente para evitar prováveis ou algum tipo de abuso e tal. É uma situação muito complicada que essas pessoas, elas não estão no seu uso da razão e muitas vezes você não tem nem família. Então, é uma questão muito complicada, ou seja, claro que aí você tem a ação do Estado, com as questões que ela destacou, não é um problema de limpeza, de higienismo, nada disso, é uma ação necessária do poder público e de saúde, e isso tem de ser resolvido, é importante que isso seja resolvido. Não é uma questão fácil, a questão do tráfico é muito complicado, porque afinal o crack é um derivado que vem lá da cocaína e tal, nós sabemos que o Brasil não produz cocaína, isso chega ao país. Agora, essa política de combate ao tráfico envolve não só a prisão, o aprisionamento da matéria-prima, do produto que chega, mas a circulação financeira, tarefa muito complicada. Aí depende da ligação do trabalho conjunto dos governos estaduais com o governo federal. Né? Vamos voltar a falar da questão do uso do espaço público e chamar a repórter Juliana Barleta, que está ao vivo no centro de São Paulo com o arquiteto e urbanista Ricardo Correia. Juliana, é você. Olá, boa noite, Márcia. E os skatistas marcaram para o dia 26 de janeiro um ato público aqui na Praça Roosevelt para protestar contra a violência sofrida aqui na semana passada pelos jovens. E agora são mais de 9 horas da noite, férias de janeiro. A Praça Roosevelt atrai dezenas de pessoas, principalmente jovens e crianças. Nós estamos aqui com o urbanista e arquiteto Ricardo Correia. Ricardo, a gente queria que você comentasse esse episódio que nós vimos agora, né, de violência, né, dos guardas contra os jovens aqui na praça, é um reflexo da falta de planejamento das autoridades na ocupação de espaços públicos em grandes centros urbanos como São Paulo? Boa noite. Justamente o que tem acontecido, situações como essa e demais formações de pequenos guetos da sociedade, é reflexo da falta de espaço apropriado para a população que deseja fazer alguma atividade. Então, uma cidade democrática, bem projetada, bem planejada,
para todas as pessoas é justamente o que faz a Roosevelt ser um espaço apropriado para o skate e não desenhado para o skate. A gente tem um exemplo da praça ao lado do metrô Sumaré, que é uma praça pequena, com uma pista apropriada para o skate, que é tomada diariamente por skatistas. Então, os skatistas que estão aqui não são da Redondeza, eles vêm da cidade inteira para cá, porque não tem próximo às suas casas um lugar apropriado para praticar algum tipo de esporte. Então, a questão do skate, por exemplo, nos grandes centros urbanos, já é reflexo de segundo maior esporte nacional. Então, se apropriar da cidade é um reflexo de utilizar o skate. Então, as pessoas precisam de espaços mais agradáveis para utilizar a cidade. Um exemplo é a Avenida Paulista. Com a melhora do pavimento da avenida, existe mais pessoas andando a pé do que existiam anteriormente. Tá ótimo, Ricardo. Muito obrigada pela sua atenção. Márcia, é com vocês no estúdio. Obrigada, Juliana. Existe aqui uma manifestação dos telespectadores. O problema é ter muito regulamento e pouco bom senso. O skatista está acostumado a quebrar a cara. Em geral, o skatista é intransigente mesmo com regras, não as respeitam. Devem ser criadas áreas específicas para eles. E um outro telespectador fala também que falta bom senso para dividir o espaço. Olha, nas ruas, na minha região, que é alta, descendo para o centro da cidade, na Zona Norte, tem um monte de gente descendo de skate na rua. Então, você tem na rua o carro, a moto, a bicicleta e o skate. É caminho para o desastre. E o ônibus é um caminho para o desastre. E você, outro dia, de uma hora para outra, passou um skate. Eu falei, pô, parecia coisa de desenho animado. Então, é necessário estabelecer regras. E as pessoas têm dificuldade no Brasil de respeitar o espaço. Olha, ninguém explica porque não tem lá na Praça Roosevelt uma praça de skate. Uma coisa voltada para o skate. Ninguém explica isso. Vamos em frente. Que arquiteto maluco, enfim. Vamos embora. Ao caminhar pelas grandes cidades, não é difícil encontrá-los. Só em São Paulo, estima-se que 20 mil pessoas vivam em situação de rua e estão cada vez mais vulneráveis. No Brasil, a cada 2 dias, um morador de rua é assassinado. Cidadãos comuns. Para alguns olhos, invisíveis. Para outros, vítimas em potencial de atos cruéis. Em Goiânia, 15 moradores de rua foram mortos de agosto até agora. Em 2 dos casos, câmeras de segurança registraram os crimes e indicam que o mesmo motociclista teria feito os disparos. O Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos, da população em situação de rua e catadores, estima que a cada 2 dias, um morador de rua é assassinado. Anderson viveu nas ruas por 22 anos. Está longe delas há 3, mas sofreu muito com o preconceito. Nós somos, para a sociedade hoje, um incômodo. E eu acho que isso tem que se romper. Quem é aquele cidadão ou aquela cidadã que está em situação de rua? Qual a trajetória de vida dela? De onde ela vem? Para o coordenador do Movimento Nacional da População de Rua, as autoridades, em muitos casos, tornam a situação ainda mais difícil. O próprio poder público joga jato d'água, tira documento, tira a roupa da gente, os pertences. A violência, as guardas municipais não preparadas para atuar com essa população. O último levantamento da Secretaria Municipal de Assistência ao Desenvolvimento Social mostrou que a cidade de São Paulo tem quase 15 mil moradores de rua. O número pode chegar a 20 mil, se contados também os que vivem nesta situação temporariamente. A exposição diária de quem vive nas ruas torna estas pessoas alvos fáceis da violência urbana. É sempre alguém que é visto como vulnerável, daí também tem um componente de covardia nisso tudo. Para o psicólogo, a sensação de impunidade é responsável pela repetição deste tipo de crime. Até por falha de educação, algum problema acontece com elas que elas acham que podem se divertir maltratando os outros. A pessoa não tem significado algum para eles como objeto de respeito. Quando eu falo que nós temos uma crise de valores, é isso, está faltando respeito entre as pessoas. Como é que vocês avaliam essa falta de respeito aos moradores de rua? Tem vários casos famosos, Brasília, lembra-se do caso que queimaram o índio? Célebre, teve casos terríveis aqui em São Paulo, em outras cidades e tal, agora, é um trabalho, se fosse gestor público dessa área, eu sei que é extremamente complicado, não é fácil, não basta você ter um número de albergues que precisa ter em número cada vez maior. Nas épocas de inverno, por exemplo, em que a situação é muito grave, muitos morrem na rua de frio, é muito difícil muitas vezes você conseguir levar. Agora, nós estávamos até conversando um pouco antes aqui de começar, eu estava dando um exemplo.
tem de envolver a sociedade civil. Nós temos a mania no Brasil de transferir tudo ao Estado. O problema é sempre da prefeitura, do governo estadual, da presidência da República. Mas a sociedade não é a primeira a excluir? Aí que é o problema. Temos de discutir com a sociedade isso e ver a participação. A nossa responsabilidade. Das igrejas, né, dos centros comunitários, arrumar um meio de participação. Não é possível só empurrar para o poder público a solução dos problemas. A sociedade tem de participar. Eu estou de acordo com o Vila que não há solução da qual a sociedade não participe. Mas eu acho uma coisa incrível que uma cidade com uma arrecadação como essa não consegue resolver um problema que envolve 10, 15 mil pessoas. Nós somos quase 10 milhões de habitantes. 10, 15 mil pessoas. Será que não é possível que haja uma política que, acompanhando o que o Vila está dizendo, que no contexto com a sociedade local, do local onde existe os moradores de rua, possa resolver essa questão? O André está dizendo o seguinte aqui, o telespectador, lógico que falta moradia. O povo ainda acha que a solução é varrer para debaixo do tapete. Sim, mas qual é a política? Eu vou perguntar para o prefeito. Prefeito Haddad, o senhor tem uma política para os moradores de rua? Está no seu projeto de governo? O senhor pode destacar isso? Pode dar conhecimento dessa sua política que pretende implementar para a opinião pública através do meio de comunicação? É isso que nós precisamos cobrar. Qual é a política que existe? Claro. Ganhou a eleição, tem uma política, ele tem um bom programa de governo para São Paulo. Apresente esse programa. Será que nesse programa não está contemplada a questão do morador de rua? Tem que estar. Então vamos fazer essa política. Basta andar pela cidade, você sabe onde se concentram os moradores de rua. Na região central, por exemplo, há uma concentração muito grande. Então sabe que lá. Algumas coisas podem ser feitas. Vamos dizer que ele não queira dormir no albergue, mas você dá a opção de tomar banho, você dá a opção de alimentação. Aí a participação da sociedade também é importante, que a gente sabe todo na zona do mercado, né? Basta andar pela cidade de São Paulo que a gente vê. E o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico Nacional se reúne na próxima quarta-feira para debater a situação das usinas hidrelétricas e a possibilidade de racionamento. Ainda em recesso, a presidente Dilma Rousseff convocou a reunião entre os representantes do setor. O aumento do consumo de energia elétrica por causa do calor e a queda do volume de chuvas nos últimos meses tornaram crítica a operação das usinas hidrelétricas. Com a notícia sobre o risco de racionamento, as ações das companhias elétricas fecharam a segunda-feira em queda. Desde outubro do ano passado, por causa da seca, o governo tem recorrido à energia térmica para suprir a demanda no país. As usinas termoelétricas operam com um custo 4 vezes maior que as hidrelétricas. Um estudo divulgado hoje por setores da indústria prevê o aumento dos encargos na conta de luz e sugere a redução voluntária do consumo energético pelas cadeias produtivas, o chamado racionamento branco. De acordo com o operador nacional do sistema, os níveis dos reservatórios das hidrelétricas estão com 60% a menos de água do que o registrado em janeiro do ano passado. A usina de Itumbiara, na divisa entre Goiás e Minas Gerais, está operando com o reservatório abaixo dos 10% do nível normal. A unidade foi apontada como a responsável pelo apagão de dezembro do ano passado, quando 12 estados ficaram sem luz. A presidente Dilma disse a semana passada, acho que foi na semana passada, que era ridículo falar que o Brasil poderia sofrer com falta de energia. Agora está recorrendo à termoelétrica, que é uma energia cara e poluente. Deve ter contado para ela que não tem chuva, logo cai o nível dos reservatórios. Os reservatórios estão abaixo da metade. E a base da nossa matriz energética é hidrelétrica, é a água. Então, felizmente, pouco tempo atrás, o presidente Fernando Henrique comprou termoelétricas a preços que não vale a pena nem discutir agora, porque há denúncias muito sérias sobre isso, mas existem. E essas podem ser uma alternativa para uma emergência. Eu louvo a presidente de ter imediatamente convocado todos os responsáveis pela área para tomar providências antes que ocorra o apagão. Não é? Isso ela interrompeu as férias, parabéns, não é? Mas, por favor, tem que fazer funcionar. De qualquer forma, a gente paga, ou com racionamento ou com energia mais cara. Agora, essa é uma questão séria, porque isso foi uma questão política usada durante uma década, em relação ao governo anterior, que conduziu mal a questão. Também o governo anterior, estou me referindo ao governo Fernando Henrique Cardoso, que poderia ter se antecipado, tomado medidas muito antes de ter chegado no momento do racionamento. Veja que 10 anos depois, e especialmente nos últimos 2 anos, a grande gerente, se nós chegarmos num racionamento, vai ser muito grave, porque dizer que não tinha problema nenhum. Quando você tem problemas de chuvas, você acumula durante anos isso. Você vai acompanhando o sistema e nós perdemos muita energia nas linhas de transmissão. Os especialistas, inclusive alguns que estiveram conosco aqui da Poli, um pouco lembro o nome dele, que foi até da Petrobras no início do governo Lula, depois saiu e tal. Há problemas, nós temos problemas graves.
E a grande questão é que a termoelétrica é extremamente poluidora, nós sabemos, né? A poluição né? induz a cara e polui. Que usa diesel. Diesel e tal. Então nós temos problemas, né? Depois da chuva, a população de Duque de Caxias sofre com a poeira e medo de doenças. Estudo mostra que 36 mil pessoas em áreas de risco no estado do Rio de Janeiro estão sob perigo iminente. A Secretaria Estadual do Ambiente aponta que 67 dos 92 municípios do estado do Rio possuem áreas com risco de deslizamentos ou cheias repentinas, como a que aconteceu na última quinta-feira na cidade de Duque de Caxias. Em todo o estado, 49 cidades têm áreas com risco iminente, o que ameaça quase 12 mil imóveis e 36 mil pessoas. O levantamento mostra ainda que municípios como Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Angra dos Reis e Niterói possuem mais de 200 pontos de risco cada um. O estudo não contempla a capital fluminense. Depois das chuvas da semana passada, os desalojados na região serrana, Angra dos Reis e em Xerém, distrito de Duque de Caxias, começam a voltar para casa. Restauramos a questão da energia, da água e temos hoje 240 desabrigados. O prefeito anunciou que os desabrigados receberão aluguel social até que as casas populares sejam entregues. A Defesa Civil começou a cadastrar as famílias e a Secretaria de Assistência Social organizou um mutirão para emissão de documentos como carteira de trabalho e RG. Com o fim das chuvas, a poeira tomou conta do distrito. Os moradores têm registrado ocorrências de furtos e saques. Outra reclamação é sobre o aumento de preços de alimentos e remédios na região. E daqui a pouco o casal morre atingido por raio no litoral de São Paulo. E também fator previdenciário, o mecanismo que reduz o valor do benefício para quem se aposenta mais cedo.